Pessoal, vamos começar nossos estudos sobre as espécies de obrigações pelas obrigações de dar. E eu vou confessar para vocês, é até difícil explicar o que é uma obrigação de dar, tamanha a sua clareza. Então eu tenho obrigação de dar uma casa para o credor, o devedor tem obrigação de dar dinheiro e tem também obrigação de restituir. Restituir, pessoal, é devolver. Então a pessoa pegou um carro alugado, pegou um carro emprestado e ela sabe que é questão de tempo, ela tem que devolver, tem que restituir esse carro ao credor. Então, isso que nós temos de obrigação de dar é entregar um objeto, tá certo? Uma coisa móvel, uma coisa imóvel, dinheiro. Então, entregar algo para o credor, tá certo? E eu queria chamar muita atenção uma palavrinha que nós vamos usar demais, pessoal. Esse ato do devedor de fazer essa entrega, essa transferência do bem para o credor, ela tem um nome. Ela se chama tradição. Então, o devedor faz a tradição dos objetos para o credor, faz esse ato de entrega. E esse ato, essa palavrinha de tamanha importância, porque se tratando de bens móveis, normalmente ela simboliza a transferência da propriedade do bem do devedor para o credor, certo? Isso não se aplica a imóveis, porque imóveis a gente sabe que tem que fazer escritura, registrar, mas aqui quando a gente está falando de bens móveis, a tradição ela demonstra a transferência da posse e muitas vezes a transferência da própria propriedade à figura do credor, certo? Começando então, nós temos, quando falamos de dar coisas, né, a obrigação de dar, ela se divide em dar coisa certa e dar coisa incerta. E o que é a diferença entre dar coisa incerta e coisa certa? Pessoal, vou explicar da forma mais simples possível. Você sabe exatamente, sem dúvidas, é aquele e mais nenhum, qual é o objeto que tem que ser entregue para se cumprir a obrigação? Se você falar que sim, eu sei exatamente o objeto, então isso se chama dar coisa certa. Se resta alguma dúvida, se você tem opções ainda, a gente sabe, a gente chama isso de dar coisa incerta. Ah, eu tenho que dar um Fiat azul. Tá, mas tem muitos Fiats azuis, né? Então você não sabe ainda exatamente qual que é o objeto que vai ser entregue. Então é isso. Se eu não posso ainda indicar exatamente, eu sei exatamente o bem que vai ser entregue, a gente tem uma coisa incerta. Se eu já sei exatamente, é isso que eu vou entregar, já está claro, o credor sabe, a gente tem uma obrigação de dar coisa certa, tá bom? Fazendo uma explicação numa linguagem mais científica, pessoal, a lei vai nos falar que a obrigação de dar coisa incerta, ela tem que ter pelo menos de forma completa a quantidade e o gênero, né? Então precisa, gênero é uma espécie, né? Seria melhor a expressão espécie. Então tem que ter lá pelo menos constando um apartamento, um automóvel, uma fazenda. Então eu tenho a quantidade e o gênero, 2 fazendas, 3 fazendas, isso precisa constar. Só que, nesse caso aqui, eu ainda não sei exatamente o que eu vou entregar. Eu tenho que entregar um apartamento em Uberaba. Poxa, Uberaba tem apartamento a rodo, né? Eu tenho que entregar um automóvel. Um automóvel em Uberaba, né? Tem automóveis aos milhares. Uma fazenda, a mesma coisa. Então, isso é dar coisa incerta. Vai chegar uma hora que eu vou precisar individualizar, né? Que fazenda, que carro que é esse que eu vou entregar? Quando eu já tiver a certeza de qual que é o objeto, né? Aí eu digo que é coisa certa, porque eu já sei identificar exatamente qual é o bem. Então, sabe o nosso apartamento, que era coisa incerta? Se eu falar que é um apartamento no edifício Liberta, apartamento número 2, matrícula 2019. Aí, meus amigos, só existe um apartamento com essas características. Então, é dar coisa certa. Sabe aquele automóvel que eu falei para vocês? Poxa, automóvel tem aos milhares. É, mas se eu falar um automóvel Fiat, ano 2015, branco, placa AXC 0990,
Pronto, agora eu sei exatamente qual é o carro que eu vou entregar. Aquilo que era incerto se tornou certo agora. Aquela fazenda que eu expliquei, né? Fazenda tem muitas. Não, mas é uma fazenda de Gato Nelore, em Uberaba, que tem a matrícula lá no cartório 2024/2. Agora eu sei exatamente qual fazenda que se trata, certo? Então, essa é a diferenciação de dar coisa certa e coisa incerta. Vamos ver se vocês entenderam? Acompanhe o raciocínio aqui. Esse anúncio, ele tem como objeto uma coisa certa ou uma coisa incerta? Percebam aqui, pessoal. Então, está falando, provavelmente é um apartamento, né? Ele tem um apartamento, então gênero e quantidade, e ele tem várias qualidades, ó, 137 metros quadrados, 3 suítes, closet. Mas quantos apartamentos tem aqui com essas características? Olha o tamanho desse prédio. Então não é difícil a gente chegar à conclusão de que é uma coisa incerta. Eu ainda não tenho exatamente qual que é o apartamento aqui que eu vou comprar. Eu vou precisar identificar isso uma hora. E esse exemplo aqui, por exemplo, né? Esse anúncio tem como objeto uma coisa certa ou incerta? Olha só como é que já mudou. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem para 2 carros, né? Qualidades, mas isso não identifica. Mas olha lá em cima. Rua Antônio César, número 32, Ribeirão Preto, São Paulo. Se tem essas características, eu vou lá em Ribeirão Preto, eu acho exatamente o imóvel que está sendo anunciado. Então, esse anúncio é de dar coisa certa também. Tá claro? Porque agora nós vamos dificultar um pouquinho para vocês. Esse anúncio, será que tem como objeto uma coisa certa ou uma coisa incerta? Apartamento, 50 metros quadrados, no segundo andar, 2 dormitórios, cozinha, lavanderia, sala, varanda, banheiro, garagem. Endereço: Rua Celso Humberto Reginato, número 35, Jardim Tatiana. Tem muitas qualidades. Tem quantidade? Tem gênero? Tem apartamento e qualidades. Tem aos montes, mas ainda fico na dúvida qual apartamento que é. Né? Porque pode ser o do andar de cima, pode ser o do andar de baixo, pode ser o 201 ou pode ser o 202. Então, é uma coisa incerta, porque por mais que tenha muitas qualidades, eu ainda não sei exatamente qual que é o nosso objeto aqui. Então, é coisa incerta. Mas aí eu falo para vocês. E se nesse prédio for um apartamento por andar? Lá está falando segundo andar. Então, se é um por andar, aí não. Aí o anúncio é de coisa certa. Agora eu pergunto para vocês ainda. Olha como é que a coisa é relativa. Roberto, é um apartamento por andar, mas tem mais de uma torre. Tem outro prédio atrás. Então eu sei que é no segundo andar, mas agora eu não sei se a torre é da frente ou de trás. Então voltou a ser uma coisa incerta. Certo? Então, nós vamos voltar a esse assunto, né, de coisa certa e de coisa incerta, até para explicar para vocês como é que se faz a escolha, mas eu já digo para vocês, né? Então, esses conceitos de coisa certa e incerta, esse é fundamental para a gente entender os exemplos das próximas aulas, tá bom? Entre coisa certa e coisa incerta, primeiro nós vamos estudar as obrigações de dar coisa certa, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula, então.